Olha, gente, muita gente me pergunta, muita gente quer saber, muita gente quer que eu fale também sobre como eu acho que nós vamos construir um socialismo popular. Quais são as mudanças que nós podemos fazer na sociedade para atingir uma redução das desigualdades sociais e para poder implementar, se não um modelo socialista baseado nas experiências históricas e nas vastas teorias que a gente tem por aí, mas uma coisa que fosse mais efetiva, possível de ser implementada nesse modelo que a gente está vivendo. Eu tenho elencado 3 grandes mudanças estruturais, que no meu entendimento são as mudanças que são necessárias para que a gente possa fazer essa transição. A primeira coisa é reverter as reformas neoliberais que foram promovidas pelos governos, tanto Fernando Henrique, onde isso foi mais intenso, as empresas públicas brasileiras que proviam água, luz, telefone, extração de minério, como por exemplo, da Vale do Rio Doce, que exportava minério, produzia isso, ia para os cofres públicos. Foram privatizados e vendidos para o capital, de modo que nós temos um Estado que não é um Estado produtor, é um Estado arrecadador. Então, nós vamos ter arrecadação de impostos de diferentes setores e toda vez que nós temos uma crise de cofre, se a única forma que nós temos de arrecadar dinheiro são os impostos, toda vez que tem um problema de cofre, necessariamente isso se volta para os impostos. Então, acho que a gente tem que sair do modelo Estado impostor para o modelo Estado produtor. Voltar atrás na questão das empresas públicas, né? Ampliar a fiscalização, porque o problema maior que nós temos nas empresas públicas é um problema histórico de que a corrupção acontece nas empresas públicas e não existe uma fiscalização eficiente que dê conta disso, um paradigma que nós, enquanto esquerda brasileira, tentamos romper nesses últimos períodos, que foi em grande medida responsável pelo golpe que nós sofremos, porque quando a gente começou a mexer nessa lama da corrupção, na tentativa de fazer essas mudanças, imediatamente as pessoas envolvidas tiveram uma reação violenta e, por conta do seu poder, nos colocaram na situação que nós vivemos hoje de ilegitimidade política do governante, né, do chefe do Executivo Nacional. Por conta disso, entra o meu segundo ponto. Então, primeiro ponto, a transição do Estado impostor para o Estado produtor. Antes de entrar no segundo ponto, eu quero dar um exemplo, que é a questão da terra. Então, nós temos ainda uma empresa pública de grande relevância, que é a Petrobras. A Petrobras vem passando por um processo lento de privatização, que vem acontecendo através dos seus contratos de extração, que estão sendo entregues para empresas estrangeiras, que vão praticamente também apenas pagar pequenos impostos e nós vamos ser alijados do grande valor que seria repassado aos cofres públicos a partir da extração, se a extração fosse feita pela própria empresa pública. Então, isso é um processo de privatização que vai gerar uma grande perda para os cofres públicos também. Mas eu sempre digo, a maior riqueza do Brasil, apesar de que a gente hoje em dia acha que é o petróleo, a maior riqueza do Brasil não é o petróleo. A maior riqueza do Brasil é a terra. Infelizmente, nós também não conseguimos fazer uma reforma agrária e uma reforma agrícola que seja capaz de explorar, de aproveitar toda a potencialidade do Brasil enquanto terra fértil, enquanto terra de produção de frutas, de legumes, de verduras, de víveres, de alimento, que possa ir de matéria-prima para a produção de não só de alimento, mas de outras milhares de coisas. A borracha, nós já tivemos um ciclo de borracha intenso no Brasil, de vestimentas também, que são derivados de produções agrícolas também, o algodão. Então, nós não tivemos, porque as bancadas impediram, uma reforma nesse sentido que garantisse empresas públicas
que não só produzissem para a gente vender os nossos excedentes para o mercado internacional, como também garantissem o barateamento da alimentação, do vestuário, dos utensílios para o próprio povo brasileiro, barateando assim as vendas. Justamente porque se nós sobrevivemos dos impostos, quanto maior for o preço das coisas, mais você for arrecadar impostos, e isso é um ciclo vicioso que alimenta justamente esse modelo capitalista. Mas nós estamos nesse entrave justamente por causa do segundo ponto que eu acho que tem que ser modificado na estrutura brasileira para a gente dar conta de fazer isso, que é o modelo das bancadas. Então, vocês podem dizer, mas e o Lula? E a Dilma? Então, como é que nós vamos analisar, fazer uma breve análise do modelo legislativo brasileiro? A gente tem os chefes dos executivos, municipal, estadual, federal, prefeito, governador, presidente, que governam não através de decretos, mas através de um modelo de partilha legislativa. Ou seja, tem bancadas que são bancadas que encaminham, bancadas que vetam, bancadas que propõem, bancadas que analisam, que são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e senadores. Que nós temos que são escolhidos a partir de pessoas que são apresentadas por partidos políticos. Algumas pessoas são escolhidas dentro dos seus partidos, são apresentadas para o povo, que vai escolher entre 5, 6 pessoas quem serão os chefes do executivo, e entre um maior número de pessoas quem serão os deputados, quem serão os vereadores, quem serão os senadores. Essas escolhas, elas são mediadas por uma série de interesses, acontecem dentro de um processo eleitoral que muitas vezes é manipulado também por quem tem recursos financeiros para bancar grandes campanhas, para atingir grandes públicos, para mobilizar uma grande quantidade de pessoas. E essas pessoas, justamente por terem esse dinheiro que vem do investimento privado para financiar a campanha, têm interesses que são interesses que divergem dos interesses populares, dos interesses dos movimentos sociais, dos interesses do povo organizado nas suas frentes, nos seus sindicatos, nas suas associações. Então, eu acho que essa é a ruptura que nós temos que fazer. Acho que nós precisamos acabar com esse modelo de bancada escolhida por algumas pessoas no processo de campanha a partir da apresentação de alguns partidos, de quem são as possíveis pessoas, que também já manipularam os próprios resultados nos próprios partidos para poderem garantir suas candidaturas, e colocar no lugar dessas pessoas representantes de movimentos que são representantes de movimentos legítimos, que nós já sabemos quais são os interesses que representam. Então não é Joãozinho, Mariazinha, que veio não sei de onde, que a gente não sabe. Não, é Joãozinho da CUT, Joãozinho da MST, Joãozinho do Sindicato dos Metroviários, Joãozinho do Sindicato dos Bancários, Joãozinho, Mariazinha da Associação de Domésticas, e assim sucessivamente. E começar a fazer um processo que é um processo legislativo, que não é um processo legislativo feito por pessoas que defendem interesses que a gente não sabe quais são, se realmente existem ou se estão à mercê dos interesses da oscilação do capital, ou se também estão ali disponíveis para negociar com o grande capital, como acontece muitas coisas, que acabam travando esse avanço, que é um avanço que justamente retira benefícios, lucro, vantagens dos capitalistas, dos latifundiários, das pessoas que estão nas grandes fazendas, as grandes indústrias, os grandes empresários, em benefício de pessoas que representam interesses coletivos e que vão votar determinadas por esses interesses coletivos. Então, João não vai votar da cabeça dele o que ele acha que tem que ser decidido. Ele já discutiu no sindicato, ele já discutiu na associação, ele já discutiu no lugar dele, com aquelas pessoas que representam outros interesses. Então, a gente garante que a participação é coletiva. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Quem é que governa? Como é que a gente vai botar quem são os verdadeiros representantes do povo? Quem é que representa verdadeiramente os interesses que têm que ser levados em consideração?
Então, isso eu acho que é uma transição que a gente tem que fazer. A gente precisa de um modelo de legislação que está capaz de implementar essa mudança do Estado impostor para o Estado produtor, de garantir a eficiência dessa fiscalização, que vai combater a corrupção, porque não serão mais pessoas respondendo por seus próprios interesses, serão pessoas representando entidades. Então, se a gente tiver um problema com o Joãozinho de algum sindicato que fez uma coisa errada, nós não é Joãozinho. Joãozinho sai e entra Mariazinha, que representa o mesmo interesse daquele agrupamento e pode ser substituída sem prejuízo de que o interesse daquela coletividade seja representado. Então, nós só vamos conseguir fazer a plena implementação de um Estado produtor fiscalizado para combater a corrupção se a gente também abre mão dessas bancadas compostas a partir desse modelo eleitoral viciado, corrompido na sua essência, no seu formato, por pessoas que realmente vêm com credenciais de que representam o interesse coletivo. A terceira coisa para a implementação de um socialismo possível no Brasil é a renda mínima de cidadania, a renda básica de cidadania. Por quê? Porque o capitalismo e o modelo capitalista burguês, ele se alimenta principalmente da necessidade do trabalhador de vender a sua mão de obra para sobreviver. Então você nasce e você, no começo, você é mantido pelos seus pais, né? Porque você nasceu ali naquela família, você está comendo ali, está bebendo ali, está morando ali. Mas à medida que você vai crescendo, você vai tendo que trabalhar, você é obrigado a trabalhar para se alimentar, para se vestir, para se locomover. Então, não existe o indivíduo, ele não é subsidiado para existir na sociedade. Ele não tem o mínimo que ele precisa, apesar de que essa é uma das primeiras regras da Constituição, né? Que todo mundo tem direito à moradia, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde. Mas a gente sabe também que justamente por essas duas coisas que a gente falou anteriormente, esses dois pontos, esses direitos não são garantidos. Mas nós só vamos também conseguir garantir esse direito, que seria um direito pago com o cofre público, se a gente tiver um Estado que produza para abastecer o cofre público e se a gente também se livra desse grande peso que tem sido a manutenção desse parlamento, desse modelo parlamentar, desse modelo executivo e desse modelo judiciário extremamente caros. Eu não falei da reforma do judiciário, mas eu acho que ela também está extremamente relacionada com uma reforma no legislativo, né? A gente não ter, que é justamente a ruptura da gente não ter apenas algumas mentes que são escolhidas em processos obscuros, mas a gente ter seleções públicas de pessoas públicas que representam interesses coletivos e que já vêm marcadas por fazerem parte de interesses coletivos. A reforma do judiciário também está incluída nisso, também enquanto um grupo que pesa muito no orçamento público e que é também mantido pela arrecadação de impostos. Então, para a gente poder pagar uma renda mínima de cidadania, que seja uma renda suficiente para o indivíduo realmente ter suas necessidades primárias supridas, porque se a gente tem um Estado que está produzindo coisas baratas, alimentos baratos, investimentos baratos, provendo habitação pública, provendo saúde e educação pública de qualidade e ainda te paga uma bolsa mínima para você poder estudar, poder ficar em casa cuidando dos seus filhos, para você poder fazer um curso de idiomas, para você poder viajar, para você poder fazer arte, para você poder ir participar ativamente da política, para você ir poder influenciar, ser livre das amarras e da necessidade desse trabalho, que é justamente o que sustenta o modelo capitalista, e para procurar alternativas que sejam alternativas que se adaptem aos seus anseios e que minimizem as frustrações sociais e que também combatam todos os derivados da pobreza, que são a violência, o grande encarceramento, o problema das pessoas pelas ruas,
Todos esses problemas estão relacionados à necessidade de combater a pobreza. Só que a gente tem um limite de caixa, vamos dizer assim, que impede que a gente pague uma Bolsa Família, que é o nome que a gente tem dado para essa renda mínima, que ainda é uma quantidade de renda muito pequena, que a gente sabe que não é suficiente, mas infelizmente nós não temos condições de mudar. Mas essas três coisas são as três coisas que vão nos conduzir a esse modelo de socialismo popular. Por enquanto, por hora, o que nós podemos fazer, já que tudo isso também são projeções, especulações, é garantir que no próximo pleito, primeiro é lutar para demarcar o território, para demarcar plano político, para formular essa opinião. Nas próximas eleições, garantir a pressão popular, garantir que as pessoas sabem o que a população quer, o que o povo quer, saber também bem o que a gente quer, e nas próximas eleições conseguir fazer com que haja uma mudança real na correlação de forças no Brasil, que é o que tem atrapalhado o desenvolvimento. Então não tem adiantado a gente eleger uma grande quantidade de prefeitos de esquerda, de governadores de esquerda, presidentes de esquerda, porque nós temos bancadas que são bancadas predominantemente viciadas, marcadas por ideais burgueses, ideais dos grandes empresários, dos donos de terra, das pessoas que não têm interesse que haja uma distribuição de renda. E nós, antes de tudo, precisamos conseguir fazer essa renovação de quadros, fazer essa mudança de ideais para a gente poder depois buscar as novas etapas de transformação que vão levar a gente, conduzir a gente para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então é isso, e a gente conta com todo mundo para fazer parte desse processo revolucionário.